Olá, meus amigos do quarto ano, tudo bem com vocês? Como foram de final de semana? Como tem sido a semana para todos vocês? Espero que esteja tudo bem. Tá? Voltando para mais uma aulinha, nessa da nossa semana do dia 1º ao dia 5, né? Que vai essa semana, primeira semana do mês de junho. Olha só, a gente já está chegando aí na metade do ano, né? Um ano aí com muitas novidades para todos nós, né, brasileiros, muitas novidades nas nossas vidas, muitas novidades na escola, nas formas como tratamos tudo, né, novidades essas que não quer dizer que são muito boas, né, por causa dessa questão do coronavírus, né, dessa doença, do isolamento social que aqui todos nós estamos, mas acabou sendo uma novidade para todos nós, essa nova forma de aprendizado, essa nova forma que estamos aí lidando com essa situação toda, não é verdade? Então, olha só, primeiro, nossos recados iniciais, né? Que vocês não deixem de assinar a lista de presença, que o link encontra-se aí na descrição desse vídeo. É só entrar lá, clicou, acessou, você consegue preencher lá o nome, turma, guarde as dúvidas, anote tudo sobre a aula de hoje, né? Se você ainda não tenha conseguido entender alguma coisa, na nossa live semana que vem a gente consegue esclarecer tudo. Você pode também mandar as suas dúvidas, as suas perguntas no comentário do vídeo, né, que eu faço questão de responder todas elas. Mas se você quiser uma interação um pouco maior, na live você vai colocar lá, né, a dúvida e eu vou te responder. Tá? Então anote tudo, não deixe de tomar nota, coloque no caderno organizadinho, não esqueça de colar a matriz, tá bom? Que eu enviei para vocês. Então, nesta aula de hoje, eu preparei o quê? Nós vamos fazer a correção da nossa matriz 12, tá certo? A matriz 12 aí, eu vou ler um pouco mais sobre ela e tal. E vou falar um pouquinho para vocês, dentre a correção da matriz, sobre esse conceito aqui, ó, limite, divisa e fronteira. Nós já sabemos aqui, um deles nós já estudamos, né? Mas nós vamos aí recapitular e aprender um pouco mais sobre ele, tudo bem? Lembrando, pessoal, que nós estamos trabalhando aqui, ó, este é o capítulo 3, ok? O Brasil em partes menores, nós estamos estudando o nosso território brasileiro, entendemos alguns conceitos, né, sobre território, sobre, né, o que era mesmo território? Hein? Era um espaço ocupado e controlado pela sociedade, né? Um espaço esse que geralmente é administrado por um governo, tá? E o território ele tinha, nós olhamos lá nas últimas aulas, limites, tá? Que delimitavam o poder desse governo, até onde esse governo ele controlava ou não esse território, não é verdade? E aí nós vimos então que a definição de limite era uma linha que determina o quê? Uma extensão espacial, determina um país, né? Ou separa um país do outro. Tá? Vimos que o território brasileiro era controlado e ocupado pela população brasileira. Né? O nosso país, o Brasil, ele é organizado em estados. Esses estados, desculpa, né? Elas são chamadas de unidades federativas, não é isso? Tanto que às vezes vocês já preencheram algum documento na internet que vem só essa sigla assim, ó, unidade federativa, para você colocar qual é a sua unidade federativa, porque aqui ele está perguntando o que são ou qual é o seu estado. Né? Nós vimos que o Brasil então é composto por unidades federativas e essas unidades federativas, os estados, eles são organizados por municípios. A letra fica feia, né? Lembra disso, porque é muito difícil escrever com essa canetinha que eu estou aqui. Por municípios.
né? Então, isso eu só estou retomando aqui alguns conceitos da nossa aula. Vimos que o território brasileiro é administrado, né, controlado pelo governo federal, na figura do presidente. Vimos que o Estado é controlado, é organizado, né, pelo governador. E vimos que os municípios aqui são controlados e organizados pelos prefeitos. Vimos que no Brasil nós temos 27 unidades federativas, não é isso? Observamos que as principais cidades das unidades federativas serão aquelas no qual encontram-se a capital, né, desses estados. Vimos que a capital de Minas era Belo Horizonte, algumas coisinhas que eu estou lembrando aqui da última aula. Mas é importante nós realizarmos essa correção agora, para que não tenha dúvida em nada do que nós falamos e a gente possa continuar nosso conteúdo. Então vamos lá, vou passar essa primeira imagem aqui e vamos discutir sobre a matriz. Bora? Então eu coloquei aqui, quero fazer a leitura com vocês. Vou arredar essas coisinhas para cá. Acho que aqui não atrapalha. Sobre o texto que eu coloquei na matriz. Vamos observar juntos algumas coisas aqui. A divisão do território brasileiro. Olha só, então vai falar sobre o Brasil e o seu território. Então lá, todos os brasileiros vivem em um município. Isso aqui nós já vimos também, seja no campo ou na cidade. Então eu posso entender que o município ele tem a sua parte rural, que é o campo, e também a sua parte urbana, que são as cidades. Nós, aqui em Belo Horizonte, nós moramos em uma parte urbana. Eu tenho um tio meu que ele mora num sítio lá no interior de Minas Gerais. Então ele mora numa parte rural, tá bom? Olha lá. É no município que exercemos nossos direitos e cumprimos nossos deveres, né? Convivendo com outras pessoas e realizando diversas atividades. O território é o espaço ocupado e controlado pela sociedade. Nós já vimos isso. Em geral, ele é administrado por representantes que formam um governo. Também já falamos disso, olha que legal. O território tem limites bem definidos que vão delimitar o poder desse governo. A administração de todo o território brasileiro é responsabilidade do governo federal. Este governo federal ele tem sede em Brasília, no Distrito Federal. Brasília é a capital do Brasil. O governo federal é chefiado, então, pelo presidente da República. Nossa, que legal. Já falamos esse monte de coisa. Então, essa matriz foi muito boa para a gente trabalhar das nossas aulas passadas. O território brasileiro é dividido em 27 unidades federativas, né, os estados, ou seja, 26 estados e um distrito federal. Cada unidade dessas é administrada por um governo, chamado estadual no caso dos estados, chefiado pelo governador. Os estados estão divididos em municípios e o Distrito Federal em regiões administrativas. Então, percebam que somente o Distrito Federal, onde está Brasília, que nós não vamos chamar as regiões lá de municípios, mas sim de regiões administrativas. O governo municipal é chefiado pelo prefeito e as regiões do Distrito Federal pelo administrador geral. Então ele está dando um contexto aqui sobre a divisão territorial do Brasil. Falou que era território, falou que era limite, né? Falou sobre os estados, ou seja, as unidades federativas que estão nesse território. Falou quem controla e organiza esse território e quem são os chefes, vamos dizer assim, né? Quem vai organizar todo esse território. Seja ele a nível federal, no caso o presidente da República, seja nos estados, o governador, ou seja nos municípios, no caso do prefeito. Então esse é o texto da matriz. Vamos ver as perguntas então. Com base no mapa ao lado e em seus conhecimentos, responda. Qual é a capital do Brasil? Opa, lá no texto tinha, mas eu posso observar no mapa que a capital do Brasil encontra-se no Distrito Federal. Qual que é o nome dela? Brasília. Ok? Fácil essa?
Em que parte, região do território brasileiro ela está localizada? Se ela está no Distrito Federal, olha aqui a setinha mostrando, o Distrito Federal está bem aqui. Qual é essa região aqui? Se eu quero saber que região é esta, né, do Brasil, eu tenho que vir aqui nesse cantinho do mapa que é chamado de legenda. Quando eu observo qual que é essa cor aqui, ó, roxa, eu sei que essa região do Brasil chama-se Centro-Oeste. Então, em que parte, região do território brasileiro, Brasília está localizada? Opa, o que o professor fez aí? Ela está localizada no Centro-Oeste. Ok? Então, vamos mais uma. Qual é a capital da unidade federativa, ou seja, do estado em que a gente vive? Nós vivemos aqui em Minas Gerais. Nós já sabemos que a capital da unidade federativa de Minas Gerais é Belo Horizonte, BH. Ok? Fácil essa, né? Só a gente lembrar aqui de alguns conceitos e observar o mapa. Vamos mais uma aulinha. Mais uma questão, desculpa. O que são limites? O que é limite mesmo, pessoal? Lembra do bonequinho que eu coloquei para vocês na última aula? Olha só, o limite vão ser linhas aí que vão separar o quê? Duas extensões, ou que vai delimitar, que vai limitar uma extensão da outra. Esta é uma extensão, esta é outra extensão. Esta linha aqui vai marcar o limite. Ele está delimitando, ele está marcando essas duas extensões. Tá? Ou ele está limitando que extensão é essa e está limitando que extensão é essa, limitando que espaço é esse. Tudo bem? Então, olha lá como que fica a resposta. Essa eu estou passando rápido porque eu já expliquei ela um monte de vezes. Linhas que determinam uma extensão espacial, por exemplo, a extensão 1, né? Ou que separam duas extensões. Está separando a extensão 1 da extensão 2. Legal? Fácil essa, né? Vamos ver a 3. Quais as vantagens na divisão territorial do Brasil em estados e municípios? Então, qual que é a vantagem de dividir o Brasil em 27 unidades federativas e essas unidades federativas em municípios? Lembra que o Brasil é um país imenso, né? Se você pegar a extensão territorial do Brasil, ele é muito grande, tanto no sentido norte a sul, como no sentido leste-oeste. Tá? Então, o Brasil ele é muito grande. Então, quando a gente divide o território brasileiro em estados e municípios, né, facilita a administração do país. Né? Controlar esse país fica mais fácil, ok? Porque cada região dessa ela vai ter uma particularidade, ela vai ter um aspecto diferente da outra, já que o Brasil é um país muito grande. Então, vamos ver como ficaria a resposta. Facilita a administração do país, que é muito grande e possui muitas particularidades. Ok? Então, dividir o território brasileiro dessa forma acaba ajudando o governo a controlar o país. Legal? Vamos mais uma. O que é uma federação? Lembra que o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Então, a federação, pessoal, são quando vários estados, né, se unem para formar um país. Olha aqui os estados aí, todos do Brasil, nós vimos, são 27, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai, por aí vai. Então, a união desses estados, né, para formar um país é o que nós chamamos de federação. Tá ok? Será que no mundo só existe o Brasil como uma federação? Não. Existem inúmeros países, quase todos os países, eles formam uma federação. Ou seja, os estados independentes aí, né? Eles se uniram e formaram um país. Olha aí. Olha um exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó. O Brasil. Aqui eu coloquei a Alemanha. Ok?
Vamos ver mais aqui. A Argentina, olha aqui que eu coloquei para vocês. A Argentina é um exemplo de federação. Aqui eu tenho a Austrália. Então são vários países no mundo que são exemplos de federação, ou seja, os estados, olha os estados aí, eles se uniram para formar um país. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Facinho, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Olha só o que eu quero discutir com vocês. Eu não expliquei o que era limite para vocês? Limite, né? A divisão aí, a linha que vai determinar uma extensão espacial ou ela vai dividir, separar duas extensões, né? Este limite, pessoal, essa divisão entre os países, ela pode ser, entre os países, os estados, né, os municípios, ela pode ser uma divisão. Um limite que nós chamamos aqui natural, como é o caso aqui, olha só, o limite natural entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. É um curso d'água, é um rio, tá vendo? Aqui é o Brasil, aqui é a Argentina e aqui o Paraguai. Isso é um limite natural, tá? Entre esses dois países. Mas eu posso ter um limite também entre países, né, que é artificial. Olha esse aí. Esse tem um muro entre esses dois lugares aí, ó. É o exemplo disso aqui, é os Estados Unidos e o México, tá bom? De um lado está os Estados Unidos, do outro lado está o México. E o que divide esses dois países é um muro, uma cerca, tá? Então os limites eles podem ser de ordem natural ou de ordem artificial, tá ok? Mas eu ainda quero explicar um pouquinho mais sobre limites. Por quê? Vai ter determinado momento que nós vamos chamar a divisão de limite. Depois nós vamos chamar a divisão lá de divisas. E outra hora vamos chamar de fronteiras. Já ouviu falar nesses três termos? O limite entre aquele território, a fronteira entre aquele território, a divisa entre os estados do Brasil. Isso nada mais é que a separação deles, tá? Os limites que nós aprendemos aí nas aulas passadas. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, eu coloquei para vocês aí um mapa da América do Sul. Olha só, o Brasil e os países da América do Sul. Um mapa do Brasil e um mapa de Minas Gerais, onde nós vivemos. Como que eu posso explicar isso aqui para vocês? Os limites. Olha só, presta atenção. As linhas imaginárias aqui que separam um país do outro. Então, as linhas imaginárias que separam aqui, por exemplo, o Brasil do Paraguai, do Uruguai, o Brasil do Paraguai, o Brasil da Bolívia, o Brasil do Peru, o Brasil da Colômbia, da Venezuela, da Guiana, do Suriname, da Guiana Francesa. Essa linha imaginária que divide o Brasil de outros países é chamado de fronteira. É um limite? É. Ok? Então, a linha imaginária, o limite que separa países, nós vamos chamar de fronteiras. Agora, olha o mapa dentro do Brasil. Ele não tem os seus estados? E cada estado aqui não tem um limite também, olha? De um estado para o outro. Por exemplo, o Pará aqui, ó. Ele não tem um limite de estados aqui entre o Mato Grosso, o Amazonas, Roraima, o Amapá, o Maranhão e Tocantins. Quando nós falamos dos limites dos estados, né, das unidades federativas, nós vamos chamar de divisas. Então, quando eu falo do limite entre países, eu falo de fronteiras. Quando eu falo do limite entre estados, eu estou falando de divisas. Ok? Dá para entender? E quando eu vou falar, olha o mapa de Minas Gerais aqui, olha, do limite entre municípios. Quando eu estou separando, esse aqui é o mais fácil de todos. Quando eu separo o limite de municípios, né, eu vou chamar essa divisão aqui de limites. Esse é mais fácil que o do nome, né? Municipais. Ok?
Então, a linha imaginária, o limite que vai dividir território de países, eu chamo de fronteira. Então, o Brasil tem fronteira com a Bolívia, tem fronteira com o Paraguai, por exemplo, tá? Tem fronteira com a Colômbia. Os limites que separam os estados dentro de um país são chamados de divisas. Então, Minas Gerais, por exemplo, tem divisas com o Espírito Santo, divisas com o Rio de Janeiro, com São Paulo, com Goiás e com Brasília, com o Mato Grosso do Sul, ok? E aqui, quando eu estou analisando a divisão dos municípios, eu vou chamar o quê? De limites municipais, tá ok? Então, olha só, quantos limites municipais nós temos dentro do estado de Minas Gerais. Tudo bem? Deu para entender isso tudo? Então, essa era a aulinha que eu queria ensinar para vocês. Observem no roteiro que eu tenho uma atividade lá do livro que vai tratar sobre essa ideia de limite, divisa e fronteira. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Anote tudo para falarmos na live. Tchau para vocês. Até a próxima aula.